Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Champions mais uma vez, só que dessa vez de uma forma um pouco diferente. Vamos fazer um catadão, dar uma passada pela rodada da quarta-feira, até porque eu não consegui parar com tempo para fazer uma análise um pouco mais específica de alguns dos jogos, mas claro, jogos importantes nessa rodada de quarta-feira, então eu vou destacar alguns tópicos, falar de uma forma mais genérica de alguns dos assuntos importantes relativos aos jogos da quarta-feira e vocês podem ficar à vontade nos comentários, porque eu sei que vocês vão citar vários outros temas aí que são legais, que são relevantes, que de repente a gente pode ficar de olho para sequência dos jogos, eventualmente até de acordo com os jogos dos campeonatos nacionais, abordar um pouco mais especificamente alguns desses tópicos. Então fiquem à vontade aqui embaixo, aliás, se inscreva aí no canal se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo, deixa o comentário também e vamos falar um pouco sobre essa rodada da quarta-feira de Champions. Eu separei basicamente 4 tópicos pra gente listar e abordar rapidamente aqui, mas vocês podem ficar à vontade aqui embaixo. Vamos começar então pelo duelo que iniciou o dia, né? Foi o jogo mais cedo, que foi o Manchester United. O Manchester United repetindo a sua irregularidade. Então é um time bem constante dentro da sua irregularidade. Você já sabe o que esperar no sentido de não poder criar expectativas em cima de um time que não é confiável. Esse é um ponto que já foi debatido várias vezes aqui no canal. Tem vídeo do United jogando muito bem, por exemplo, contra o RB Leipzig, né? Nessa mesma Champions, já tinha conseguido uma vitória importante sobre o PSG, e aí diante do Istambul Başakşehir, a atuação já é bem inferior, o time tem vários problemas. O primeiro tempo em que era vulnerável a cada instante, a cada perda de bola, a cada retomada do adversário, um time vulnerável. Então uma atuação bem ruim e seguem naquela, né, oscilando. É um sobe e desce gigantesco em termos de atuação, até por isso um time distante de um nível mais convincente que o faça mudar minimamente de status. Você olha para o United jogando alguns jogos grandes e pensa, tá aí um time que pode competir, porque pode bater de frente com qualquer adversário num jogo isolado, numa estratégia específica. Aí você olha jogos em que você espera maior protagonismo, maior iniciativa, maior controle, isso não acontece, isso não é de agora. Na temporada passada, acho que a exceção foi aquela reta final, em que Bruno Fernandes e Pogba funcionaram muito bem como uma dupla que deixou o time confortável diante de adversários mais fechados, e o United teve uma sequência melhor de jogos também. Então, é para ficar de olho dentro dessa irregularidade, até porque o United, ao jogar mal e perder diante do Istambul Başakşehir, acaba embolando o grupo, né? Um grupo em que o United largou bem, conseguiu pontos importantes para eventualmente até conseguir uma classificação tranquila num grupo tão desafiador, agora já volta a dar uma bela de uma embolada dentro do grupo. Tem também o lado do PSG, que fica pressionado, mas tá vivo, né? É um grupo realmente dos mais interessantes. Agora, o Manchester United segue sendo esse time que não permite que a gente sinta o mínimo de convicção de que a coisa tá fluindo. Um ponto específico, mais interessante de falar, não é exatamente novo, eu falei sobre isso no vídeo da contratação dele, Van de Beek, jogando mais recuado dessa vez. Eu acho que não bate muito com as características dele, ele fica mais relacionado à saída de bola, é um jogador muito mais do ataque, da presença, da chegada à área adversária, do que exatamente jogando mais recuado. Então acho que acaba contribuindo para esse time ficar espaçado, sem necessariamente ficar muito confortável na saída de bola, porque você tira o holandês da faixa do campo em que ele rende melhor. Então acho que não é muito compatível, por mais que exista essa ideia, esse interesse, Bruno Fernandes, Pogba, Van de Beek, todo mundo junto, eu acho difícil, eu não acho esse encaixe tão natural assim não, pra ter os três, porque eu vejo o Van de Beek mais até do que o Bruno Fernandes como esse jogador de chegada à área, ou que depende da chegada à área. O Bruno Fernandes ainda consegue circular pelo campo todo, sendo um armador com muita iniciativa. Então, eventualmente, sim, eles podem jogar juntos, mas não acho que seja algo tão simples assim não, principalmente quando a gente olhar para o ataque e enxergar Greenwood, Martial e Rashford brigando por no mínimo 2 posições, se não 3, já que os 3 podem jogar juntos também. Então não é um encaixe fácil para esse meio campo, e o holandês ainda não é uma peça tão integrada assim ao que pode ser um time titular, embora já tenha feito partida importante, por exemplo, diante do próprio Leipzig, quando ele teve uma função bem específica dentro de uma estratégia específica. Vamos passar para o próximo tópico? Haaland conseguindo números relevantes, né? Aliás, mais uma noite importante de Champions para ele. Não acho que tenha sido uma atuação daquelas, as melhores, as mais impressionantes, as mais marcantes, mas o que chama muita atenção em relação ao Haaland é como ele naturaliza o fato de marcar gols em jogos de Champions.
Isso não é para qualquer um. Circulou aí a lista, né, a estatística de que o Haaland é o jogador que precisou de menos jogos para chegar a 14 gols em Champions. Bem que 14 não é exatamente um número fechado, um número bonito ali para se destacar, mas não deixa de ser relevante, porque ele tem 14 gols em 11 jogos de Champions. Ou seja, ele tem uma média excepcional jogando Champions também. Você pode falar, mas o adversário não é o melhor, mas pega time mais tranquilo. Isso é muito relativo, porque, ok, quantos outros atacantes não batem de frente com frequência com adversários inferiores e não conseguem uma média como essa? Então eu não acho que isso sirva para tirar os créditos de quem chegou a esse número, a esse status. E outra, né? Vamos lembrar que na temporada passada o Haaland jogou a fase de grupos pelo Red Bull Salzburg. Então não é que ele estivesse numa das grandes potências do futebol europeu. Segue dando passos importantes. Como eu falei, não acho que tenha sido uma atuação memorável dele, mas foi mais uma vez o cara dos gols. E ter um atacante que passa essa sensação de gols com regularidade, um atacante confiável, um goleador numa Champions, é algo que faz a diferença. Então é outro ponto pra gente destacar, e aquela lista é bem legal porque tem nomes bem relevantes ali entre os jogadores que precisaram de menos jogos para chegar aos 14 gols. O Haaland tá disparado como o mais precoce da lista. Então já falamos de Manchester United irregular, Haaland com resultados importantes, Ter Stegen. Ter Stegen é outro nome que vale muito destacar, né? Porque o retorno dele sendo protagonista no jogo do Barcelona, não é novidade o Ter Stegen brilhando, sendo o cara dentro de uma partida, mas o que chama muita atenção aqui era um Dinamo de Kiev castigado por problemas, né, por conta da pandemia, inclusive, vários jogadores que ficaram fora, então era um time, um elenco reduzido, sem jogadores importantes, por exemplo, o Chaparenko, que tem sido individualmente um dos jogadores mais interessantes desse Dinamo de Kiev, garoto, meia, armador, mas o Barcelona sofreu. Não é que tenha sofrido o jogo todo, acho até que o Barcelona produziu bem, principalmente se a gente olhar para o início do jogo, o começo é muito forte, com gol, com outras chances também, poderia ter definido a parada mais tranquilamente dentro do jogo pelo que produziu, mas é um Barcelona que também não passa essa sensação de fechar os jogos, de conseguir ter a tranquilidade, porque é um time que tenta acelerar muito também. Então não é exatamente o time do controle. E esse descontrole de forçar, tentar criar chances sendo mais vertical, também significa que você corre o risco de dar chances ao adversário para que ele te agrida com mais frequência. E aí aparece o Ter Stegen e aparece muito bem, muito mais vezes do que se imaginava num confronto como esse, né? Então, ok, o resultado foi ok, mas o Ter Stegen precisou brilhar, o que não é exatamente uma novidade, mas que merece o destaque aqui também. E para fechar esse giro da quarta-feira de Champions, vale falar do Thiago Silva também. O Chelsea a gente tem falado, o mundo tem falado muito sobre um Chelsea que está aos poucos evoluindo, tem uma expectativa alta em relação ao que vai ser na temporada. Acho que ainda não dá para falar num time formado, até pelas mudanças de um jogo para o outro, eventuais problemas, né? Então você teve o Pulisic fora por um tempo, o Ziyech que demorou a entrar na equipe, agora que o time começa a ganhar mais corpo, mais cara do que pode ser a base, aí chega no dia do jogo, o Kai Havertz fica fora porque testou positivo também. Então ainda é difícil falar do Chelsea como uma regularidade, não no sentido de nível, tá? Falando numa sequência de jogos com uma base que possa ser tratada como a base do time titular. A gente já tem uma ideia, inclusive no fim de semana mesmo pela Premier League a gente viu como é possível sim que o Chelsea passe a trabalhar com Mason Mount e Havertz como os dois meio-campistas. Foi algo que eu cheguei a falar no vídeo antes da temporada começar sobre quais eram as possíveis composições para um time titular de um elenco reforçado no Chelsea. Mas o que tem se falado muito agora é sobre o fato do Chelsea ter conseguido estancar um pouco o problema defensivo. E aí muito desse crédito vai pro Mendy no gol. Chegou, substituiu o Kepa, que estava muito abaixo do desempenho esperado, sem confiança. O Mendy já teve algumas boas atuações. Agora, eu acho que vale destacar também o Thiago Silva aí. E no próprio jogo contra o Rennes, embora eu ache que tenha sido um jogo prejudicado também no andamento, na forma de enxergar a partida, no que poderia ter sido, pela decisão que pra mim foi completamente equivocada da arbitragem. Eu tô falando do segundo pênalti, e mais até do que o segundo pênalti, que pra mim não era pênalti de jeito nenhum, a questão da expulsão do segundo amarelo. Então o jogo meio que acaba ali e poderia ter sido um jogo mais interessante, um jogo mais competitivo por mais tempo, se não fosse a expulsão aliada ao gol, né? Então acaba que o jogo se define muito cedo, de uma forma muito precoce. Mas mesmo antes disso, dá para destacar o papel do Thiago Silva, pela liderança, pela consistência defensiva,
pelo papel que tem conseguido ali nos duelos, também em saída de bola. Então é um jogador que chegou como um veterano, um experiente, que poderia virar uma liderança no meio de um elenco que ainda tem jogadores jovens, mesmo os mais caros, badalados que chegaram, são jovens também, e o Thiago Silva aos poucos vai assumindo um pouco esse papel de um cara importante, de um pilar defensivo, de um jogador que pode render tecnicamente também. Então me agradou o Thiago Silva nesse jogo, e também não foi de agora, acho que ele já tinha dado bons sinais olhando para outros jogos recentes da equipe do Chelsea. Enfim, era essa a passada mais ou menos rápida. Eu sei que foram 8 jogos, eu falei sobre 4 temas aqui, mas para tentar não passar batido pela quarta-feira de Champions. E aí vocês podem ficar à vontade aqui embaixo também, participem, deixem aí os comentários. Nem sempre tem sido tão tranquilo assim para conseguir gravar os vídeos no próprio dia da Champions. Tenho ficado enrolado em alguns momentos com outros trabalhos também, mas tento manter alguma frequência nos vídeos aqui no canal, então conto aí com a compreensão de todo mundo. Se inscreva aí, deixa a curtida, o comentário, um abraço e até a próxima.